Bom, pessoal, vamos começar então falando um pouquinho a respeito de como Freud forjou, já no início do século XX, essa nova subjetividade, essa nova concepção de subjetividade, mais do que revolucionária, mas até subversiva. Freud iniciou por aquilo que ele chamou de inconsciente. O objeto de estudo e de intervenção da psicanálise, mais especificamente, é o inconsciente. O inconsciente já era, desde os tempos antigos, apontado pelos poetas, por uma tradição pré-científica, mas o Freud vai introduzir no seio da ciência esse conceito e ele vai explanar isso de uma forma um pouco mais sistemática, tentando inscrever essa dimensão psíquica tão difícil, quase que inabordável, no seio da ciência contemporânea. Vamos dar uma olhadinha para a gente ver então como é que ele faz isso. Freud, ele não trabalhou com o conceito de sujeito, tal como Lacan, por exemplo, que especificou o sujeito do inconsciente, nomeou o sujeito do inconsciente como um conceito e, a partir disso, o desenvolveu. Freud não, mas é possível, obviamente, depreender, decantar de tudo aquilo que o Freud desenvolveu, daquilo que ele foi descobrindo, daquilo que ele foi desenvolvendo, uma subjetividade bastante original e também bastante subversiva, como eu falei, né? O Freud ele começa, então, por aquilo que ele chama de formações do inconsciente, né? O que seriam as formações do inconsciente, né? São formações, são expressões que nós podemos identificar como provindas dessa outra instância psíquica que não é a consciência. Ele se utilizou de fenômenos, inclusive, muito corriqueiros na vida, né? Por exemplo, xistes, né? Por exemplo, atos falhos, esquecimentos seletivos, lapsos, sonhos, equívocos em geral. Logo de cara a gente pode ver que são todos esses fenômenos um tanto quanto curiosos, né? Atos falhos, lapsos, esquecimentos seletivos. Percebem que todas essas formações do inconsciente, elas não são assim, digamos, muito compreensíveis do ponto de vista da vigília, né? Do ponto de vista de quem está acordado, da consciência, né? Logo, o inconsciente se manifestaria, então, muito de forma aparentemente um tanto involuntária, né? O que o Freud vai desvendando, então, é que existe uma atividade psíquica paralela, né? Uma intencionalidade paralela à da consciência. Quando a gente vai falar uma coisa e sem querer diz outra, né? É como se a gente chama isso de um ato falho. Um ato falho aqui, né? Um lapso, um equívoco. Aquilo não combina, né, com a intencionalidade do ponto de vista da consciência, daquele que está acordado, daquele que está falando, com uma coerência. É uma atividade psíquica, portanto, com uma intencionalidade aparentemente divergente, né, conflitante e paralela, né? Os livros que o Freud, predominantemente o Lacan, que é um psicanalista francês, depois ele vai chamar de livros canônicos em matéria de inconsciente, são esses três que eu tenho aqui, que eu trouxe para vocês anotados aqui. Então, assim, a interpretação dos sonhos nesse livro, que é o livro que inaugura a psicanálise do ano de 1900, esse livro, Freud ele faz uma análise exaustiva, extremamente complexa, e cria uma nova metodologia de interpretação dos sonhos. Se os sonhos antigamente eram interpretados pela pessoa que detinha um conhecimento, a interpretação freudiana ela vai se valer das associações do próprio sonhador. Isso é bastante diferente, é bastante novo, é revolucionário. Isso de 1900, né? Em 1905, o Freud, então, escreve e publica Os Xistes e a sua relação com o inconsciente. Esse livro é fundamental, é extremamente importante para a gente compreender o mecanismo
simbólico, né? Como é que o inconsciente se manifesta predominantemente pelas vias linguageiras, né? E em 1901 também sobre a psicopatologia, faltou aqui um P, psicopatologia da vida cotidiana. Vejam, a psicopatologia o que é, né? É a patologia da psique, né? É a patologia, ou seja, é a doença, o transtorno mental. Sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Aqui Freud já está, de certa forma, mostrando, ele está, de certa forma, apagando um pouco a divisão rígida entre normal e patológico, né? Ele está mostrando que existe uma atividade, uma psicopatologia da vida cotidiana, né? Nesse livro, o que o Freud vai mostrar justamente são que os atos falhos, os esquecimentos seletivos denotam um funcionamento paralelo. Esses 3 livros, então, é como se o Freud estivesse inventariando todas as manifestações que o inconsciente expressa na nossa vida diária, né? Nós aqui nesses textos não estamos falando de nenhum tipo de patologia. Freud não estava abordando ainda nenhum tipo de patologia, pelo menos não de modo mais específico, né? Ele está falando de sonho, ele está falando de xiste. O xiste é quase como se fosse uma piada, né? Mas o Freud define como um comentário espirituoso, né? É um comentário que faz rir e que causa constrangimentos e que denota uma certa verdade velada, né? E também os atos falhos, os lapsos aqui na psicopatologia da vida cotidiana. Ou seja, o inconsciente ele se manifestaria, portanto, não só nas patologias, né? O inconsciente ele está espraiado pela nossa vida psíquica de um modo mais geral, né? Vamos dar uma olhadinha no material para continuar. Muito bem. E o Freud vai, então, mais especificamente no que diz respeito aos sonhos, ele vai falar sobre um desejo inconsciente. Ele chega a postular, então, ele crava essa afirmação de que os sonhos, todos eles, são uma realização de desejo. Eu até coloquei aqui um quadro bem clássico lá dos românticos do Fuseli, né? Que é o Nightmare, que é o pesadelo, né? Ora, é a primeira pergunta, talvez, que a gente possa se fazer, né? Se o sonho é a realização de desejo, né? Como então explicar um pesadelo, né? Como então explicar de repente que você sonha com a morte do seu pai, de uma pessoa querida, né? Que tipo de desejo seria esse então que estaria sendo satisfeito? E aí Freud então vai lançando essa hipótese que é absolutamente revolucionária, muito importante, que é a hipótese da divisão psíquica. Ou seja, a divisão psíquica entre consciência e inconsciência. E aí Freud forja esse conceito, então, que é um conceito extremamente importante para a psicanálise, que é o conceito de recalque. O que seria o recalque, né? Rapidamente, assim, o recalque é uma operação psíquica, uma operação psicológica que consiste em esquecer, né? Consiste em não olhar para algo que emerge, né? Algo que causa um desprazer no registro da consciência. Ou seja, Freud diz que trata-se de manter afastado. O recalque é uma operação psicológica que se encarrega de manter afastada da consciência qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de impulso, de tendência, de desejo, de fantasia, que não é bem-vindo na consciência, ou seja, que conflita com a consciência, que causa no registro da consciência desprazer. Ou seja, uma tendência, por exemplo, um desejo que na consciência cause desprazer, ele é recalcado, ele torna-se inconsciente, né? Então vamos pensar assim, no mundo dos animais não existe, por exemplo, aquilo que existe
na cultura humana. Por exemplo, o incesto, né? Os seres humanos, uma das primeiras leis que inclusive Freud soube captar e que depois foi confirmada pelo Lévi-Strauss como sendo constituinte mesmo da estruturação da sociedade humana, é a lei do incesto. Quer dizer, a gente não se relaciona sexualmente com mamãe, né, com o papai, com as irmãzinhas, etc. Essa lei, ela obviamente não existe na cultura dos animais, assim, pelo menos não da forma como existe na nossa cultura. Muito bem, então, se não é uma lei natural, né, se não é uma coisa inscrita no nosso código genético, é possível que, do ponto de vista animalesco, a gente possa desejar, né? Por exemplo, a mãe, no caso do menino, até mesmo de uma menina, a gente pode desejar ter desejos, nutrir desejos, inclusive sexuais, por exemplo, por pessoas que a convenção social não nos habilita a ter. Ou seja, essa ideia, esse desejo que pode se manifestar naturalmente, ele não é bem-vindo, né? Ele não é um desejo, é um desejo que conflita com a consciência do sujeito, né? Logo, ele é recalcado, né? Então, o que acontece? Freud, ele postula, então, essa hipótese de um desejo inconsciente, um desejo que não é o desejo da consciência. Ou seja, aqui desde já então, essa é a primeira tópica freudiana, é a divisão de consciência e inconsciência. Haveria, portanto, um desejo consciente, vontades conscientes, etc. E no caso e haveria, né, uma intencionalidade paralela que, além de paralela, aliás, justamente paralela porque conflitante, certo? Ou seja, aqui a gente já tem, então, portanto, um primeiro indício daquilo que a gente vai rastreando ao longo dessa aula como sendo o sujeito do inconsciente. Se há um desejo inconsciente, isso se dá na medida em que há um sujeito que deseja e que é inconsciente.